Deus, você e eu, a live para te ajudar a desenvolver inteligência emocional e espiritualidade cristã e te ajudar no teu relacionamento. Seja você bem-vindo, bem-vinda a mais uma terça-feira de manhã. Se você vai assistir essa live mais tarde, seja você bem-vindo no Spotify, no nosso canal do YouTube. Espero que essa live de hoje ela seja impactante, transformadora e revigorante no teu relacionamento, na tua vida. Hoje eu quero falar sobre os venenos do coração. E o que são esses venenos do coração? Os venenos do coração são sentimentos que têm atrapalhado a vida de muitas pessoas e, consequentemente, destruído casamentos. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós vivemos numa nova pandemia, que é uma pandemia emocional. Há 3, 4 anos atrás era a pandemia do coronavírus, onde era um vírus que destruía e matava as pessoas. Hoje são as emoções que têm impactado e têm destruído vidas e casamentos. Por isso hoje eu quero falar sobre 4 principais problemas, 4 principais sentimentos que têm destruído a vida das pessoas. O medo, o estresse, a depressão e ansiedade. Da ansiedade já falei na live da semana passada, então se você ainda não viu a live da semana passada, dá uma olhada lá, são 50 minutos de aula só para falar sobre ansiedade. Na live de hoje, então, eu vou falar sobre os outros 3 e vou dar uma pitada na questão da ansiedade. Vamos começar com a palavra medo. Do que você tem medo? Do que você tem medo? O que tem impedido você de dar passos concretos na tua vida? Ou vocês, como um casal, de darem passos e tomarem decisões de verdade? Medo é normal, gente. Todo mundo tem medo. Mas existem 2 tipos de medos fundamentais. Aquele medo quando você está andando lá na rua e de repente tem um cachorro descontrolado vindo na tua direção. É o medo que faz você reagir em relação àquele cachorro e fugir dele, certo? Todo mundo tem esse tipo de medo, um mecanismo de defesa para que você não se machuque. E o segundo tipo de medo é o medo emocional. É aquele medo que nos paralisa, aquele medo que impede com que você tome decisões, aquele medo que faz com que você fique parado, estagnado e bloqueado na tua vida. E esse é o principal e o pior do tipo dos medos, porque ele faz com que a nossa vida ela se torne um problema. Como é que eu sei, tá? Como é que eu sei se eu tenho medo e se eu estou estagnado, parado na vida? Você se distrai com facilidade? Você é uma pessoa que fica perdendo tempo com futilidades? Como, por exemplo, na internet, no celular? Isso significa que existe medo. Medo de tomar as reais decisões, medo de agir, medo de ter uma vida diferente pela vida pelo qual você pode ter daqui para frente. Outro sinal de medo é você ficar preso no tempo. Você fica pensando demais no passado, fica pensando demais no futuro, você não tem força de energia, força para fazer alguma coisa acontecer, é sinal de medo. Alguém de vocês já sentiu esse segundo medo, que é esse medo emocional? Alguém de vocês aqui está se sentindo parada no tempo, procrastinando, não consegue terminar as coisas que começa, não consegue ter atitude e energia para fazer algo acontecer? Deixa eu falar meu bom dia aqui para as pessoas que estão entrando. Andressa, bom dia, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para cada um. E paz, lá no hebraico, significa shalom. Shalom significa nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar para cada um e para cada uma aqui. Ao contrário do medo. O medo tira tudo do lugar. O medo faz com que as coisas faltem na nossa vida. O medo quebra aquilo que, na verdade, está inteiro. E um dos sentimentos, gente, que o medo libera é o cortisol. E o cortisol é o principal sentimento que nos impede de ter atitude, de terminar aquilo que você começa. O cortisol me impede, às vezes, de agir. Interessante que o cortisol, no momento de medo de um cachorro, por exemplo, é aquilo que te faz agir. Agora, quando você sente medo demais, libera cortisol demais no teu corpo, você fica paralisado, não consegue ter ação. A tua vida não sai do lugar. Então, esse é um sinal aqui. Pelo que as pessoas têm medo, tá? Existe uma pesquisa que diz que as pessoas têm medo de 5 coisas. As 5 principais
temos, os 5 principais assuntos pelos quais as pessoas têm medo. O primeiro medo delas é de morrer. Todos temos medo de morrer. O segundo medo delas é o medo de ficar pobre, ou seja, de não ter o que comer, o medo em relação à existência, de não conseguir sobreviver. O terceiro medo é o medo de ficar velho, o medo da velhice, de como vai ser a velhice. Não é à toa que tem um monte de gente preocupado com a aposentadoria, como é que vai ser lá na velhice, criando planos. Talvez você tenha um plano de previdência. Então é um medo em relação a se tornar velho. Quarto medo é o medo em relação à saúde, o medo em relação à doença, certo? E o último medo é não se sentir amado, não ter alguém à sua volta, não ter pessoas que cuidem de você. Interessante que na pandemia esses 5 medos eles se somaram. Lembra anos atrás as pessoas tinham medo de morrer? Eram as pessoas velhas que estavam mais vulneráveis. As pessoas tinham medo da doença. As pessoas elas estavam com medo de perder os seus empregos e muitos perderam seus empregos. E as pessoas elas não podiam muitas vezes ver os seus entes queridos. Não podiam se sentir amados. Desses medos aqui, qual é o teu maior medo? E eu creio que o maior deles aqui é se sentir amado. Você se sente amado? Você se sente amada? Você sente cuidado pelas pessoas que estão à tua volta? Ou você se sentiu cuidado e amado por teu pai e tua mãe? Você se sentiu amado pelas pessoas que deveriam ter cuidado de você? O fato de muitas vezes você não se sentir amado faz com que você não ame. Pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam, pessoas amadas amam, pessoas curadas curam, pessoas transformadas por Jesus transformam a vida de outras pessoas. Então, se você hoje é uma pessoa que mais fere, uma pessoa que mais machuca, uma pessoa que ofende, uma pessoa que critica, significa que existe medo em você, medo de não se sentir amado de verdade. Então, o criticar, o machucar, o externalizar tudo isso, aquilo que você está sentindo, também é sinal de medo, só para você identificar. Na verdade, um sinal muito maior, um sinal de rejeição. Gente, o que o medo faz então, ou todos esses medos fazem com você? O medo ele paralisa. O estado de que você não consegue sair do lugar. Você fica estagnado, parado. Parece que a tua vida ela não acontece. Até ontem eu postei um corte do nosso podcast aqui no Instagram do Você e Eu, e no corte eu falei dos homens que têm dificuldade de pedir às suas esposas, na verdade, casais que moram juntos, mas os maridos têm dificuldade de realmente pedi-las em casamento. Moram juntos, compraram uma casa junto, alugam uma casa junto, dormem na mesma cama, mas não conseguem casar. Não conseguir casar, gente, não conseguir dar esse passo no altar e falar, nós vamos ficar juntos, nós vamos diante de Deus fazer aqui os nossos votos, pedir a bênção do Senhor, não fazer isso é sinal de medo. Sinal de medo, sinal de medo de assumir um compromisso de verdade, medo de dar um passo de verdade na sua vida. A Ellen escreveu aqui, eu tive medo de recomeçar após uma temporada de 5 meses morando fora do país. Estava fugindo da realidade. Meu casamento tinha se acabado. Sabe, Ellen, algo muito parecido aconteceu na nossa história. A gente acredita que, às vezes, sair do país, trocar de cidade, trocar de cônjuge, que as nossas questões vão se resolver. Tá? A Suzy e eu, nós éramos 3 anos missionários, pastores em Joinville, aqui em Santa Catarina. Inclusive, de que cidade você é? Escreve aqui embaixo no chat para eu saber te conhecer um pouquinho melhor, de qual cidade você é. Então, quando nós estávamos lá em Joinville, nós ganhamos um convite para sermos pastores lá na Alemanha. Lá na Alemanha nós ficamos 7 anos. Mas antes de nós irmos, eu pensava assim, eu vou lá para a Alemanha e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Porque eu estou indo para um país melhor, com uma saúde melhor, para um lugar melhor. A minha vida ela vai estar resolvida porque eu estou indo para a Europa. A minha vida vai estar resolvida porque eu estou indo para um país melhor do que do Brasil. E quando eu cheguei lá,
eu percebi de que o problema não eram os outros, o problema não era a igreja onde eu estava, o problema não era o que estava acontecendo na minha volta, mas o problema estava em mim. O problema estava na minha história não resolvida. Entre outras palavras, o problema estava em mim de ter medo de olhar para dentro da minha história, de olhar dentro de mim as lacunas que eu tinha que trabalhar, de olhar para dentro de mim e ter coragem de enfrentar os desafios da minha vida emocional. E eu cheguei lá na Alemanha e os mesmos padrões se repetiram. Os mesmos problemas na igreja aconteceram. Era outra cultura, era outro país, eram outras pessoas, era outra língua, era outro jeito de viver, mas os problemas se repetiam. E por que os problemas se repetiam? Porque eu carreguei os problemas comigo. E ali eu percebi, o problema não era o Brasil, o problema não era a igreja em Joinville, mas o problema era eu. E eu não tinha coragem, que é o oposto do medo, coragem de olhar para dentro de mim e trabalhar o que eu precisava trabalhar. Então, um sinal do medo é fugir dos problemas. E às vezes você pode estar fugindo para um lugar melhor, inclusive. Ir para a Alemanha é muito melhor do que ficar no Brasil. Ir para um país de primeiro mundo é melhor do que ficar num país em desenvolvimento como o Brasil. Ganhar um salário melhor pode ser até muito melhor. Mas, gente, você pode fugir para um lugar melhor, ainda assim estar fazendo a coisa errada e ainda assim isso ser um sinal de medo. E aqui eu quero te perguntar, do que você tem medo? Do que você tem medo de encarar na tua realidade? Do que você tem medo de encarar na tua história? Do que você tem medo de olhar para dentro de si a fundo e ter coragem de enfrentar? A gente já falou alguns sinais aqui para você identificar o medo de ti. Fuga, procrastinação, não saber dizer não terminar as coisas que você começa, distrações. Ir para oportunidades melhores, mas não resolver as suas demandas emocionais. Do que você tem medo? Do que você tem medo de encarar de verdade? E aqui eu quero trazer algumas palavras para você, tá? Eu falei antes que o oposto do medo é a coragem. E aí Josué 1,9 diz assim, ó, Deus diz, não fui eu que ordenei a você, Josué. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aqui vai a charada. Josué era aquele que era para assumir o povo de Deus, o povo de Israel lá no Antigo Testamento, e levar eles para a Terra Prometida depois que Moisés morre. Ou seja, Moisés não entra com o povo na Terra Prometida, essa é a tarefa do Josué. E Josué olha para essa grande tarefa diante da sua vida e ele se pergunta, como é que eu vou conseguir fazer isso? Talvez você está aqui hoje nessa manhã e você tem uma grande tarefa na sua vida, na sua história. Seja ela profissional, seja ela no teu casamento, seja ela conversar com alguém. Às vezes resolver um problema e perdoar uma pessoa talvez seja a tua encruzilhada, onde você diz, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Esses tempos eu estava numa sessão acompanhando uma pessoa e durante essa sessão eu apliquei a ferramenta, a pessoa ela reconheceu que tinha feridas com outros amigos, relacionamentos do passado e que essa pessoa precisava pedir perdão para outros, certo? E então cutuquei e falei, quando você vai pedir perdão? Coloca uma data. Quando é que você vai pedir perdão? Quando é que você vai enfrentar os teus medos? E ali a água bateu na bunda. Ou no pescoço, melhor dizendo. A água bateu no pescoço. Porque uma coisa é você reconhecer os teus medos. Medo de pedir perdão para alguém, medo de um desafio profissional, medo de colocar limites no casamento. Outra coisa agora é você tomar uma atitude para resolver o medo. Ah, mas Deus está comigo. Sim, Deus está contigo. E o versículo aqui de Josué diz assim, seja forte e corajoso porque eu estou contigo. Significa o quê? Deus não tira o medo de mim. Deus só diz, eu estou com você. Ou seja, a presença de Deus está comigo nesses desafios que eu tenho que enfrentar na minha vida e na minha história.
Mas ser forte, corajoso, ser forte, corajosa é algo que você precisa desenvolver. Você percebe a diferença da palavra que Josué recebe? Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa é uma competência. A presença de Deus é um presente, é graça. De novo, ser forte e corajoso é uma competência que você precisa desenvolver, ou seja, aprender a lidar com medo. Agora, a presença de Deus é presente, é graça, é imerecido. E é isso que ele diz para Josué: eu estou contigo, por onde você for. Sou eu que te chamei, por isso eu estou contigo aqui quando você liderar esse povo para entrar numa terra prometida, diante dos adversários, dos inimigos, daquilo pelo qual você precisa batalhar. Agora, ser forte e corajoso é você. Eu estou te ordenando, seja forte e corajoso. Enfrente os teus medos. Pare de fugir do que você precisa fugir. Gente, no que você está precisando se desenvolver mais forte? Deus, ele não faz você forte. É algo que você precisa fazer. E como é que nós nos tornamos fortes? Como é que nós nos tornamos corajosos? É quando nós enfrentamos os nossos medos. Quando você enfrenta os teus medos. Quando você diz, vou dar um primeiro passo e o chão aparece. Você está dando esses passos de fé? Medo sempre vai existir, mas ele diminui quando eu tenho coragem de enfrentar o que eu preciso enfrentar. Coragem de enfrentar o que eu preciso enfrentar. A Esther escreveu aqui, bom dia, medo de falar alemão. A Esther, para quem não sabe, mora lá na Alemanha. E quando você falou bom dia, que Esther me lembrou também uma situação de medo nossa. Que era qual medo? De voltar ao Brasil. Antes eu falei de como nós fomos para a Alemanha, agora como é que nós voltamos para o Brasil? Eu vou sair de um país de primeiro mundo. Eu vou voltar para um país pior, com saúde pior, com uma economia pior, com uma infraestrutura pior, com uma segurança pior, com um monte de coisas piores do que tem lá. Pelo menos na nossa época, não sei como é que está na tua época, Esther. E eu tinha muito medo. O meu maior medo de voltar ao Brasil era qual? Era a segurança financeira. Era segurança financeira. Como é que eu vou viver? Eu tenho um salário bom aqui, tenho uma vida boa aqui, tudo funciona, tudo encaixado, tudo no seu lugar. E a Suzy, minha esposa, o maior medo dela era a segurança material. Quando nós éramos pastores lá em Joinville, missionários em Joinville, arrombaram o nosso apartamento no segundo andar, roubaram todas as nossas coisas, foi traumático. E a gente estava no prédio ao lado, na igreja. A casa ficava ao lado da igreja, trabalhando com adolescentes, a gente nem percebeu isso. Então esse era o maior medo da Suzy, o meu maior medo era a segurança material. E Deus nos deu uma palavra. E a palavra que Deus nos deu foi uma palavra do profeta Zacarias, onde o povo de Deus estava lá na Babilônia e Deus diz, voltem para Jerusalém. E o povo de Deus, que já eram as gerações que cresceram lá na nova cidade, elas falavam, mas como assim? Como é que eu é para voltar para um lugar que está destruído? Jerusalém não tem muro, Jerusalém não tem plantação, Jerusalém não tem vinha, não tem mais nada vingando lá. Você quer tirar a gente de uma terra de prosperidade, que era a Babilônia, que era os Estados Unidos, a China da sua época, e você quer nos mandar para um lugar que não tem nada. Por que você quer mandar a gente de volta? E Deus diz então, por meio do profeta Zacarias para o povo, voltem, porque eu mesmo serei o muro de fogo de vocês. O medo da Suzy, segurança emocional. E em alguns versículos adiante, no capítulo 2 do livro de Zacarias, ele diz assim, e eu darei a vocês mais do que vocês precisam. Isso significa o quê? Que Deus disse para o povo que eles não passariam fome, mas que aquilo que eles precisam seria dado. E nós lemos essa palavra, e essa palavra veio muito para a nossa situação. A gente estava lá na Alemanha com a pergunta, voltamos para o Brasil
ou ficamos na Alemanha. Voltamos para o Brasil, ficamos na Alemanha. A gente já tinha decidido, na verdade, ficar pela Alemanha porque lá era melhor. E essa palavra ela veio para dentro da nossa realidade, e aqui eu quero puxar de novo Josué 1:9, onde Deus diz: seja forte e corajoso, pois eu estou contigo. Nós recebemos na palavra: eu estou contigo. Deus está dizendo: eu estou com vocês, eu vou dar o que vocês precisam. Mas agora vocês têm que dar um passo. Vocês têm que dizer, oficializar aquilo que vocês vão fazer. Vocês precisam comprar as passagens de avião. Vocês precisam estruturar uma ideia do que vocês vão fazer no Brasil. Deem os passos, sejam fortes e corajosos. E isso aconteceu, gente. Nós demos esses passos e não foi algo fácil, tá? Vou falar um pouquinho ainda do meu medo, que era de segurança material. Então, quando eu estava na Alemanha, eu tinha um salário bom, um salário de pastor, a gente vivia bem. E quando a gente decidiu voltar ao Brasil, eu não teria mais isso. Não seria mais pastor de uma igreja. Eu seria um pastor itinerante, é o que a gente faz hoje. A gente não tem vinculação a nenhuma denominação. Então, nosso trabalho é das pessoas que nos convidam para fazer eventos, as pessoas que eu atendo, são os livros, os cursos que a gente vende, as mentorias. Mas na época não tinha nada disso ainda. Então nós tivemos a ideia de escrever uma carta para algumas pessoas, e pedindo ajuda durante um determinado período, ajuda financeira. E uma semana antes de nós embarcarmos para o Brasil, de viagem, sabe quantas pessoas responderam essa carta? Nenhuma. Absolutamente nada. E a palavra dizia, e eu darei mais a vocês do que vocês precisam. Mas nenhuma pessoa tinha respondido a nossa carta. E aí? José, o que você faz? Nós, então, nessa última semana, antes de voltarmos para o Brasil, estávamos nos despedindo dos nossos amigos, pessoas conhecidas, e num dos grupos de jovens e adolescentes que eu liderava, tinha 2 adolescentes que vinham de uma família bem rica, bem abastada. O pai desses adolescentes, ele é um empresário que tem empresas na Alemanha, na Dinamarca, em Dubai, nos Estados Unidos, tem fazenda no Uruguai, alguém realmente milionário, multimilionário em euros. E essa pessoa, ela falou: olha, Michael, eu li a carta de vocês. E eu não tinha entregado para ele, tá? E ele falou assim: eu sei o que vocês querem fazer no Brasil. E para construir algo no Brasil, vocês precisam fazer isso, tá? Vocês precisam fazer isso sem preocupação financeira. E eu vou ajudar vocês durante 1 ano com um X valor. Era um Xão de valor, não era um X valor, era um Xão de valor. E o valor que ele nos ajudou no primeiro ano pagava tudo aquilo que a gente precisava. Na época, o nosso aluguel, telefone, água, internet, compras, as despesas de um mês de uma família de 5 pessoas. As despesas de um mês de uma família de 5 pessoas durante 1 ano. Até a primeira vez, quando veio a oferta dele na Alemanha, o banco não quis nem liberar o valor na minha conta porque achou suspeito que era um valor muito alto. Eu fui lá no banco, eles não liberaram. Eu fui uma segunda vez, coloquei terno, fui bonito, fui engravatado, daí eles liberaram. Então, conselho para você, quando você vai lá no banco, te veste bem que funciona melhor. Mas, gente, é o que a Ellen está falando aqui. Aleluia, glória a Deus. É aleluia, glória a Deus mesmo. Inimaginável. E Deus diz aqui para Josué: seja forte e corajoso, pois eu estou contigo. O eu estou contigo, Deus já tinha nos dito, já tinha dito na sua palavra. Agora, o ser forte e corajoso, e eu precisava dar o passo. Minha família precisava dar o passo. Se eu tivesse recebido a palavra naquela época e ter dito: mas ficar aqui é muito mais fácil, ficar na Alemanha no caso. Ter uma vaga numa outra igreja seria muito mais fácil. Continuar ganhando aqui em euros seria muito mais fácil. E realmente seria mais fácil. Mas pessoas que são corajosas e não medrosas, elas não fazem mais fácil.
Pessoas que são corajosas e não medrosas, elas tomam as decisões difíceis. Porque as decisões difíceis que trazem uma vida mais fácil. Porque são as decisões difíceis que a longo prazo trazem recompensas maiores. E eu tenho que dizer para você, a decisão que nós tomamos há 3 anos atrás, faz exatamente 3 anos atrás que nós voltamos para o Brasil e construímos o Você e Eu, foi a melhor decisão das nossas vidas. Porque nós tivemos paz sem explicação. Tivemos dificuldades? Sim. Mas mesmo dentro das dificuldades, em todas elas que a gente passou, todas, nós tínhamos paz. Tínhamos paz porque sabíamos que mesmo sendo difícil, a gente estava no lugar certo. E a gente estava fazendo a coisa certa. E nós tomamos lá no passado a decisão certa. Por isso eu quero te dizer nessa manhã, talvez você está buscando as decisões mais fáceis. Você está buscando fazer aquilo que o teu cérebro já conhece. Você está ficando na tua zona de conforto, mas ainda assim está inquieto. Deixa eu te perguntar, você está inquieto dentro da tua situação? Pode ser casamento, pode ser vida de fé, pode ser vida profissional. Quer que seja qual pilar. Você está inquieto, você está talvez hoje vivendo bonança. Bonança significa prosperidade financeira. Mas está tudo certinho, mas você está na tua zona de conforto e você está inquieto. E não tem paz. Inquietude é o oposto da paz. Então Deus te chama para tomar decisões difíceis. E para tomar decisões difíceis você tem que ter coragem. Em qual área da tua vida você está precisando ter coragem? Em qual área você está precisando ter coragem de se posicionar, de dar algum passo de fé e o chão vai aparecendo, de entender que coragem é algo que você precisa desenvolver. E a gente desenvolve coragem fazendo. Vencemos o medo agindo. O medo ele não é tirado. O medo ele é vencido com ações. Quais ações você está precisando tomar hoje na tua história e na tua trajetória para que a tua vida mude de verdade? Talvez a ação que você está precisando tomar é dizer, eu vou começar a fazer exercício físico. Talvez a ação que você precisa tomar é confessar para o teu cônjuge que você traiu ele ou ela. E daí talvez você diga, mas se eu falar para o meu cônjuge que eu traí, ele vai terminar o casamento comigo. Mas já terminou? Que casamento é esse onde você fica escondendo uma traição? Eu tenho certeza que se você confessar uma traição para o seu cônjuge e colocar isso para fora, o teu cônjuge vai ficar bravo. Talvez teu cônjuge saia de casa, você tenha que sair de casa. Talvez essa pessoa fique um tempo sem falar com você. Mas você tomou uma decisão difícil e tomou a decisão certa. E a longo prazo, a tua história, ela terá bênção. Porque você está construindo em cima da rocha e não em cima da areia. Em cima de um fundamento sólido que é a verdade. E não em cima da mentira. Para confessar um pecado desse para o cônjuge, tem que parar de ser medroso. A pessoa que trai, tá? A pessoa que fica traindo é uma pessoa medrosa. Porque ela não tem coragem de resolver os seus problemas conjugais. Porque ela não tem coragem de conversar com o cônjuge sobre aquilo que incomoda, sobre aquilo que ela gosta ou não gosta. Porque ela não tem coragem de trabalhar suas demandas emocionais. Porque ela não tem coragem de olhar para dentro de si. Porque ela não tem coragem de colocar limites em cima das cantadas do homem ou da mulher que você vê lá no seu dia a dia. Então, o que eu quero dizer para você? Você que está traindo, para de ser cagão. Para de ser medroso. E tenha coragem de assumir quem que você é de verdade. Tenha coragem de assumir aquilo que você está passando na tua história de verdade. Você tem coragem?
De novo, Deus diz, estou contigo. E Deus está contigo no dia de confessar o teu pecado por teu cônjuge. Ele realmente está contigo. Ele não está dizendo que você não vai ter consequências pesadas. Mas você sabendo das consequências é sinal de coragem. Porque você foi medroso ao fazer isso. Pessoas que destroem o seu casamento, seja em qual área for, elas destroem porque são medrosas. Pessoas que destroem o seu casamento, elas destroem porque não tiveram coragem lá no passado. Então, se você não teve coragem até agora, tem coragem a partir de hoje, a partir desse momento. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês sobre aquilo que eu falei. A Ellen também falou que teve paz. A gente falou antes de paz, sobre tomar decisões difíceis. Legal, Ellen. A Andressa escrevendo: comecei a academia às 5 horas da manhã e tenho bastante pensamentos ruins e fico ruim quando inicio, pois acelera muito os batimentos, mas estou ainda com o mesmo medo. Olha só, Andressa. Importante aqui, tá? Que você faz o exercício físico. Eu acho muito legal quem consegue, tá? Quem consegue, por exemplo, 5 da manhã ir para academia. A Suzy e eu, nós já tivemos um período na nossa história. Até tem um livro que ele se chama O Milagre da Manhã, que fala de acordar ali cedo da manhã, ter uma rotina antes das outras pessoas e tal. Mas quando veio o nosso terceiro filho, talvez seja uma historinha, uma justificativa nossa, a gente não conseguiu mais manter essa rotina. Hoje a gente tem uma rotina que funciona na nossa estrutura familiar. O que eu percebi da minha época, tá? De que quando eu acordava às 5 horas da manhã, eu estava muito mal-humorado durante o dia, porque eu não conseguia ter as minhas 7 a 8 horas de sono durante a noite. Então, meu conselho para você em relação à ansiedade é: não adianta só o exercício físico, não adianta só acordar às 5 horas da manhã e ir lá fazer. Se você está acordando às 5 horas da manhã, mas indo dormindo às 11, você vai continuar se sentindo ansiosa, porque está faltando sono. Então você precisa aprender a dormir 7, 8 horas por dia, controla a ansiedade, ter exercício físico diário, de preferência aeróbico. A academia ela é legal, tá? Mas coloca um aeróbico lá junto, alguma coisa que faz você suar, uma bicicleta, uma caminhada, uma corrida, alguma coisa nesse sentido. E também, além disso, tá? É você ter a tua vida emocional resolvida. Então, a ansiedade, às vezes, essa palpitação, esse excesso, essa preocupação com o futuro, ela também está relacionada a demandas emocionais. Aqui eu quero perguntar para você: as tuas demandas emocionais, elas estão resolvidas? O teu passado, ele está resolvido? Ou tem questões ainda em aberto? Então, a ansiedade você gerencia com algumas coisas. Um sono de qualidade, 7, 8 horas por dia. Exercício físico, de preferência aeróbico, justamente porque vai liberar a serotonina. E a questão de você resolver a tua questão emocional dentro de ti, de você realmente ter respostas dentro de ti. Aqui eu quero dizer que acordar 5 horas da manhã é ótimo, não quero te desestimular. Preferência, vá dormir cedo, vá dormir entre 9 e 10 horas para poder acordar às 5 e ir para academia, e eu acredito que vai dar uma regulada nesse emocional. Não sei qual horário você tem ido dormir, se quiser escrever aqui ou em privado a gente conversa ainda, tá? Mas essa seria a minha sugestão e meu conselho para ver se muda alguma coisa. Então, vai fazendo ajustes e vai percebendo isso. Nesse sentido, gente, rotina é tudo, tá? Nosso emocional... Hoje eu queria falar aqui sobre os 4 venenos do casamento. A gente só está falando sobre o medo. Então, o nosso emocional ele é regulado com uma rotina que funciona. Tem pessoas que falam mal da rotina, que a gente não precisa de rotina. Sim, o ser humano precisa de rotina. Nós somos feitos de rotina. O planeta é feito de rotina, por isso que tem sol, por isso que tem dia e noite, por isso tem chuva, por isso tem sol e chuva, dia e noite, por isso tem um ciclo na natureza que tem a sua rotina. E tanto é que quando até esse ciclo da natureza sai do seu normal, afeta a nossa vida com enchente, com seca, com alguma coisa nesse sentido. Então é bem importante a gente como ser humano também respeitar esses ciclos e aquilo que Deus colocou na própria criação, tá? A Marli escreveu aqui: estou no dilema de deixar o emprego para cuidar dos meus pais idosos. Muito desafiante o teu dilema aqui, Marli. Eu não vou te dar uma resposta, a resposta é você que tem que achar dentro de você. Até uma das premissas do coaching, as pessoas falam mal do coach, né? Do coaching,
Mas uma das premissas do coaching, e até nas minhas sessões, eu evito dar respostas. Eu dei agora conselho, certo? Mas essa resposta, você fez uma pergunta, o que fazer? E essa resposta é você que tem que achar dentro de você. Preferência, tá, Marli? Faça uma lista dos pontos positivos e negativos de cada opção. Então pega a opção de continuar trabalhando. Quais são os pontos positivos e negativos? Talvez você vai olhar o financeiro, a tua rotina, a tua vida emocional. Talvez é muito importante o teu trabalho para ti, você gosta do teu trabalho. E agora, quais são os pontos positivos e negativos de ter que cuidar dos teus pais idosos? E a partir disso, você toma essa decisão. Também, ouvindo a voz de Deus, o que o Senhor tem dito para dentro da tua situação? Qual decisão tomar? Até um conselho para cada um aqui. Pegue, se você hoje está nessa encruzilhada de decisões, na nossa época da Alemanha, quando eu contei a história antes, nós também fizemos isso. Quais são os pontos positivos de ficar no Brasil e os negativos? E quais são os pontos positivos e negativos de ficar na Alemanha? E a Suzy e eu, nós enumeramos os dois lados e a gente comparou. Foi difícil tomar uma decisão. E ali Deus trouxe a palavra. Ali para dentro Deus trouxe uma palavra. Então, eu gosto muito de uma frase de um dos pais da igreja, ele se chama Bento de Núrcia, onde ele diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Então, meu conselho, haja, faça essa lista, tome ações, tenha coragem e, ao mesmo tempo, ore ouvindo o que Deus tem a dizer. Você tem ouvido o que Deus tem dito para você dentro da situação? Importante até, a Suzy e a gente postou um vídeo hoje falando sobre paz, sobre ter paz nas decisões que nós tomamos. Então, tenha paz. Absolutamente paz e ciência também das consequências negativas. Tiago dizendo aqui, é sobre escolher o difícil certo, o difícil de permanecer na situação atual ou o difícil de mudar é trazer retorno positivo posteriormente. Gente, decisões difíceis, o Tiago está falando aqui sobre elas trazem bênção, tá? É difícil tomar decisão, é difícil pós-decisão, às vezes é difícil um ano ainda nesse pós-decisão. Nós tivemos N situações difíceis, os nossos filhos, principalmente um deles, teve muita dificuldade de se adaptar no Brasil. Eu, Michael, negligenciei um deles por muito tempo, nessa fase de voltar ao Brasil, de querer trabalhar, de querer fazer com que a nossa vida financeira funcionasse. Então, não foi fácil, tá? A gente teve consequências negativas, mas mesmo dentro delas a gente teve paz. E paz, de novo aqui, é a ausência de conflitos internos nesse sentido. Você pode estar triste e passando por momentos difíceis e ter paz, e você pode estar feliz e estar inquieto. Então, entenda essa diferença. Ter paz não significa que você não vai passar por dificuldades. E às vezes estar se sentindo feliz, mas inquieto, também significa que você talvez não esteja tomando a decisão correta. Então pensa e racionaliza dentro da tua situação. Ainda aqui respondendo a Andressa, sim, tem alguns conflitos comigo mesmo, meu casamento não está muito bem. Então, Andressa falou antes da academia às 5 horas da manhã. Cara, admiro você. Eu admiro você que consegue fazer isso. Perfeito. Acordar às 5 horas da manhã, ir na academia, cuidar do seu corpo. Mas o que a gente precisa entender? Que a nossa vida ela é sistêmica. Sistêmica significa que ela tem várias áreas. Então, minha vida tem a minha saúde, é o que você tem feito, cuidado. A minha vida tem espiritualidade, que é a vida com Deus. Tem o meu casamento, tem a minha vida emocional. Tem o relacionamento dos meus pais, que me influenciou. Tem um pilar social, tem um pilar financeiro, tem um pilar profissional, tem filhos, se você tem filhos, tem intelectual, ou seja, são um monte de áreas. Quem faz a mentoria comigo conhece o mapa da vida, o mapa de autoavaliação, e você sabe o que eu estou me referindo, que é um mapa sistêmico para você organizar a tua vida. Então, o que é importante para você aqui? É você conseguir melhorar esses pilares que não estão bem, para você fazer esse ajuste. Será que a ansiedade baixa se o teu casamento melhora? Será que a ansiedade baixa se você aprende a gerenciar melhor as tuas emoções? E eu vou responder agora da minha perspectiva, sim, eu creio que vai melhorar, tá?
eu acho interessante que muitas vezes as pessoas elas vêm até mim, nas minhas sessões, elas falam: Michael, eu tô com um problema no meu casamento. E na minha primeira sessão eu sempre faço esse mapa de autoavaliação. E nesse mapa de autoavaliação, normalmente não é o casamento que tem a nota mais baixa. Muitas vezes é o emocional, o relacionamento com os pais, o cuidado com o corpo, o pilar financeiro, alguma outra área. E daí eu falo, claro, teu casamento ele só está sendo um reflexo das outras áreas. Às vezes não é o casamento que precisa melhorar necessariamente. Às vezes é as outras áreas que precisam subir. É como se fosse um barril antigo que tem aquelas várias chapas de ferro, chapas de madeira, que tem aqueles arcos. E uma dessas chapas, um desses filetes de madeira, ele é muito curto e os outros são maiores. Então a água ela não fica no barril, a água ela sai antes nos filetes menores. Assim são as áreas da nossa vida, assim ela é sistêmica. Se tem áreas da nossa vida que não estão indo muito bem, por exemplo, casamento ou vida emocional, eu posso me tornar o bombado ou a bombada da academia, que não vai resolver uma demanda interior. Então eu preciso saber crescer nesses outros filetes, tá? Meu conselho para você, Andressa, de você estar fazendo isso. Até aqui, eu sempre ofereço isso nas minhas lives. Se você quiser fazer uma sessão experimental comigo, você me escreve lá no direct ou no link da bio, tem um link de atendimento, e a gente tem uma conversa de 1 hora, 70 minutos, onde a gente vai aprofundar tudo isso, tá? Para você entender como é que é a sua vida, como é que a sua vida está organizada. Gente, o tema dessa live era os venenos do coração, mas vai ficar como lidar com medo. Vou ter que colocar de outra forma lá no nosso canal do YouTube. Então, eu quero terminar ainda com 2 passagens. Vou dar um tempinho aqui, tá? Olha só a Neuliane falando, a minha vida emocional é tão difícil. Então deixa eu ler essa passagem para você aqui, ó. No amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. 1 João 4:18. No amor não existe medo. E aqui, quando o João fala no amor não existe medo, ele não está falando do amor do teu marido, não está falando do amor da tua esposa, não está falando do amor dos teus pais, ele não está falando do amor dos teus filhos, mas ele está falando do amor de Deus. Quando você está plenamente na presença do Senhor, aperfeiçoado pelo amor de Deus, não existe medo para tomar decisões em relação ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos, aos teus pais, à tua vida emocional. Então, se eu falei antes que a nossa vida ela é sistêmica, mas a nossa vida ela tem algo que criou ela, que é o próprio Senhor. E é Ele que nos ama. Eu sempre gosto daquele exemplo de pedir para que você olhe na tua mão. Você que está aí comigo agora, dá uma olhada na tua mão. E se você olhar na tua mão, eu estou olhando para a minha, você vê a tua impressão digital. Você já parou para pensar de que só você nesse planeta tem essa impressão digital? Que existem 8 bilhões de pessoas nesse planeta e não existe ninguém na face da Terra que tem a mesma impressão digital que você? Não existe ninguém na face da Terra que tem o mesmo timbre de voz que você? Não existe ninguém na face da Terra que tem a mesma cor de olho que você, tamanho de orelha, tamanho de nariz. Gente, você é único. Você é a única. Escreve aí comigo, fala comigo em voz alta. Eu sou único. Eu sou amado por Deus. Gente, isso é sinal de amor de Deus assim de forma inimaginável. Eu não sei como é que você foi concebido. Se teu pai e tua mãe queriam ter você ou não. Se você foi fruto de um adultério, às vezes até de uma violência sexual. Eu não sei como é que você veio ao mundo. Mas independente da forma como veio ao mundo, você é uma pessoa muito improvável. Você já parou para pensar de que quando você foi concebido, você era um entre milhões de espermatozoides?
mas você foi aquele espermatozoide mais rápido que chegou no óvulo da tua mãe. E ali surgiu a vida. Isso é extremamente improvável. E aqui João diz, no amor não há medo. Não existe medo, é uma afirmação. Ou seja, no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós, quando eu entendo o tamanho desse amor, de Ele me criar, de Ele me salvar, de Ele me levar para a eternidade, de Ele colocar a sua marca em mim, que é o Espírito Santo, de que andando com Ele, eu não preciso mais andar com medo. Então, se você hoje é uma pessoa medrosa, tem medo de tomar decisões, medo de olhar para dentro de si, medo de resolver as suas demandas emocionais, medo de se posicionar no casamento, medo de mudar a vida financeira, a vida profissional, medo de cuidar da sua saúde, medo de se olhar no espelho e dizer: Senhor, eu amo o meu corpo, a minha vida, assim como tu também me amas. Eu quero te convidar hoje a você estar perto do Senhor. Quanto mais luz e quanto mais amor de Deus existe em você, menos medo existe nas tuas relações. Então, ao estar na presença de Deus é estar cheio de amor. Então, deixa eu trazer essa analogia para você. Você é uma pessoa medrosa? Se você é uma pessoa medrosa, é porque falta amor. Se você é uma pessoa medrosa, é porque falta amor. E falta amor de Deus. Então deixe esse Senhor te encher com o seu amor. E como é que eu encho a minha vida com esse amor de Deus? Com uma decisão simples. É convidar Ele para fazer parte da minha história. Você já fez isso na tua vida? Você já fez isso na tua vida? Sabe como é que a gente faz isso? Quando a gente fala Senhor Jesus. Jesus materializa o amor de Deus. O amor de Deus na criação. E quando eu falo Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu pecado. E hoje a gente está falando de medo. Em tuas mãos eu entrego o meu pecado do medo. Vem me limpar, vem me purificar, vem tirar todo o medo de mim, vem morar em mim. Hoje, Senhor Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos. E quando você toma essa decisão, sobre a tua vida, existe algo novo, que é o amor de Cristo. E a partir do amor de Cristo, tudo que é medo, tudo que é pecado, tudo que nos impede e tem nos bloqueado, travado, tirado a nossa energia, desaparece, ou pelo menos você se torna, você tem uma realidade sobre o que está acontecendo. Então eu quero nessa manhã te convidar a tomar a principal decisão que você pode tomar para que o medo saia da tua vida. É convidar o amor para fazer parte. Entre outras palavras, esse amor é o próprio Senhor Jesus. Eu quero fazer isso com você agora. Se você quiser fazer isso, escreve aqui, eu quero. Eu quero um amor na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Se você não quiser escrever no chat, escreve de forma privada. Ou verbaliza em casa, mas verbaliza de alguma forma, seja escrito ou falado. Eu quero esse amor na minha vida. Eu quero esse Senhor na minha vida. E se você já tomou essa decisão, tome ela de novo. Verbaliza ela. Deixe ela consciente na tua história. Eu quero esse amor na minha vida. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, Tu sabes as pessoas que estão aqui comigo. Tu sabes onde há medo, Tu sabes onde há pecado, Tu sabes onde há áreas que precisam ser transformadas por Ti, ó Senhor. E eu quero te pedir agora que Tu possa estar transformando, tocando e principalmente que Tu, Senhor Jesus, possa estar entrando na vida dessas pessoas. Que Tu possa estar dissipando todo o medo, porque lá onde há amor, não há medo. Senhor Jesus, venha morar no coração, na mente, na vida dessas pessoas. E que a partir disso, Senhor, todas as áreas das suas vidas possam ser transformadas. Conjugal, emocional, relacionamento com os pais, financeira, profissional. É o que eu te peço. Faça morada, Senhor. Dissipe
tire todo o medo que existe e que a partir de hoje e a partir de agora só haja a tua presença. Amém. Amém? Gente, algumas pessoas escreveram aqui: eu quero esse Senhor na minha vida, eu quero esse amor na minha vida. A Daisy falou, a Ellen falou. Gente, amém. Amém pelas decisões que vocês tomaram. E a partir dessa decisão, a Neuliane falando: eu quero esse amor na minha vida. A partir dessa decisão, eu creio que todas as outras decisões, elas são consequência. Porque coragem é uma consequência do amor. Porque posicionamento é uma consequência do amor. Todas as outras decisões são uma consequência desse amor de Jesus. Gente, se essa live fez sentido para você até aqui, normalmente eu não deixo elas aqui no Instagram, mas eu senti de Deus para deixá-la hoje carregada aqui nesse Instagram, tá? No nosso. Então eu vou deixá-la salva, porque eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a esse conteúdo. E eu quero te pedir, assim na sequência eu já vou estar carregando essa live aqui embaixo, e que você comente nela ou compartilhe ela com alguém. Podemos combinar isso? Se fez sentido para você, vem aqui na sequência, vai ser carregado aqui no nosso canal do Instagram, e você comenta ou compartilha ela com alguém. Faça essa live chegar em mais pessoas, faça mais pessoas serem tocadas e transformadas por esse conteúdo. Conto com a tua presença, conto com o teu engajamento. Amém? A Andressa também falando: eu quero esse amor na minha vida. A Neuliane. Gente, Deus abençoe as decisões de vocês, tá? O Senhor Jesus está contigo. O amor de Deus está com você. E na semana que vem, de novo na terça-feira, na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, porque na terça-feira eu vou estar palestrando, mas eu vou estar informando vocês, a gente vai ter mais uma live, Deus, você e eu, trabalhando temas de relacionamento, espiritualidade cristã e inteligência emocional, tá? Que Deus abençoe a tua vida, o teu casamento abundantemente. Até mais.